Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula do curso de capacitação para o tratamento de feridas e curativos. Hoje vamos falar de um caso recente de uma ferida que eu tratei, iniciei o tratamento e ainda estou tratando, de uma ferida profunda com comprometimento tecidual até a face óssea. Essa alteração, esse tipo de ferida causou algumas alterações hemodinâmicas no paciente. O que quer dizer hemodinâmicas? Alterações nos exames de sangue que eu já passei para vocês. Vocês veem aí alteração nos índices de leucócitos, WBC, 17.700. Isso indica a presença de infecção, ou seja, o corpo do paciente está tentando tratar um agente infeccioso que está continuamente em contato com sua ferida. Por que isso? Tem um local aberto no corpo com rompimento dos tecidos, então os agentes infecciosos eles penetram e se proliferam facilmente. Consequentemente, o corpo irá reagir, aumentando assim o número de leucócitos para defender o corpo dessa agressão. Aí vocês veem a alteração para 17.700. Também ocorre sangramentos nesse tecido lesado, diminuindo assim o índice de hemoglobina, que caiu para 10,4 mg por decilitro, certo? E também o aumento do número de plaquetas, que subiu do normal, que é 350 mil, para 754 mil. Esse aumento de plaquetas era para uma reação orgânica para o controle de possíveis sangramentos no tecido lesado. Então o corpo do paciente reagiu, aumentando assim o número de plaquetas. Nos exames bioquímicos vocês veem a alteração da albumina, que é uma proteína muito importante no corpo, inclusive para a cicatrização das feridas. Aí vocês veem que o normal é 3,5, o mínimo ela caiu para 2,9. E também o aumento da glicemia para 176 miligramas por decilitro. O normal é até 110, certo? 110 é uma taxa limítrofe, certo? Além disso, o estado geral do paciente, o estado de obesidade, causa também esse aumento dos índices glicêmicos, associado também ao quadro infeccioso. E o triglicérides também, que é uma gordura que é formada por 3 açúcares, por isso vem o nome de triglicérides, está alterado. Geralmente quando a glicemia está alterada, o triglicérides também está alterado, certo? E o outro exame está normal, que é o exame de coagulação do sangue, que é indicado para pessoas que vão fazer procedimentos cirúrgicos. O dele está em 76,4% e o RNI está em 1,11, certo? Bem como o TP está de 13,2 segundos. Isso indica um exame normal. Diante dessas alterações, vocês puderam ver que pacientes com grandes feridas, o corpo irá reagir, causando alterações nos exames hematológicos, nas amostras hematológicas. Falamos nas aulas anteriores da evolução das feridas agudas e feridas crônicas. Essa ferida desse paciente é caracterizada como uma ferida crônica. Por quê? Porque já tem mais de 3 semanas, o processo cicatricial ainda nem se iniciou e o processo de infecção também dificulta o fechamento dessa ferida. Por isso será necessária a intervenção médica para a prescrição de antibióticos, redução dos índices glicêmicos, normalização dos índices de hemoglobina, certo? E também o principal será debelar essa infecção, para que essa ferida possa se fechar. E outro fator que também irá ajudar no fechamento dessa ferida será a descompressão da proeminência óssea, porque a proeminência óssea está comprimindo os tecidos lesados. Então temos que aliviar a pressão
sobre esse tecido lesado para que possa promover a formação do tecido de granulação e a cicatrização dessa ferida. Então, como vocês veem aí, é uma missão muito difícil, certo? Porque é um paciente de sobrepeso e que tem também poucas condições de tratamento da ferida. Graças a Deus agora a Prefeitura de Aracaju interviu, colocando à sua disposição alguns médicos e profissionais de saúde. Espero que isso não seja só uma iniciativa temporária. Espero que essa iniciativa leve à conscientização desses profissionais para que possa ajudar esse rapaz no fechamento dessa ferida, certo? Também falamos dos tipos de ferida aguda e crônica, que a ferida dele é classificada como crônica, que é uma ferida que demora muito tempo para se fechar, bem como a presença de infecção, que eu falei também, que é uma ferida que tem presença de micro-organismos e que esses micro-organismos até dificultam o fechamento dessa ferida, havendo necessidade de antibiótico-terapia. A ferida contaminada, que é essa ferida se contamina constantemente com fezes, com urina, com o próprio ambiente, leva à contaminação dessa ferida. A pele é uma barreira de proteção que, quando rompida, facilita a invasão de micro-organismos no corpo. Então, essa ferida aí que vocês estão vendo no vídeo atrás, é uma ferida com vários tipos de tecido. Tecido de granulação, tecido necrótico, tecido de fibrina. É uma ferida que será necessária a remoção de todos os tecidos inviáveis para que possamos promover o fechamento dessa ferida. Aí é uma ferida nível 1, certo? Com rompimento apenas da primeira fase da pele, do primeiro estágio. A pele está íntegra ainda, sinal de hiperemia e descoloração ou endurecimento da pele. Ferida de nível 2, formação de bolhas, a derme está rompida, a epiderme e a derme rompidas também, podendo envolver o tecido subcutâneo e com hiperemia, bolhas e uma cratera rasa. Aí temos uma ferida de nível 3, com comprometimento tecidual, totalmente tecido subcutâneo lesado, presença de ponto de necrose, até a fáscia muscular, atingiu o músculo já. E aí a ferida de nível 4, como vocês veem o estágio, é uma ferida que já atinge a fáscia óssea, ou seja, já atingiu até o osso. A ferida séptica, que é uma ferida não contaminada, uma ferida cirúrgica que se fecha facilmente. E a ferida séptica é contaminada, com são exemplo de feridas laceradas, que é o caso dessa úlcera de pressão de estágio 4 que nós estamos tratando. Outras feridas, denominando ferimento aberto com solução de continuidade, incisão cirúrgica, laceração penetrante. Deixa eu voltar um pouco. O ferimento fechado não há solução de continuidade, contusão e equimose. Ferimento acidental devido ao infortúnio. E ferimento intencional, que é o caso da incisão cirúrgica. Ultimamente tivemos um trauma que levou à necessidade de uma incisão cirúrgica no local para a drenagem de um hematoma subcutâneo no paciente recentemente. E graças ao uso de curativos especiais, que é o nitrato de prata, o nanonitrato de prata, foi introduzido no orifício, foi drenado todo o sangue do hematoma subcutâneo, e aí a limpeza e agora o processo cicatrizal irá ser favorecido por esse processo cirúrgico que foi realizado nessa ferida. Eu vou mandar os vídeos para vocês do nosso grupo, para que vocês possam visualizar também todo o processo cicatricial desse hematoma subcutâneo. A avaliação da ferida tem que ser quanto à localização, tempo, exudato, dor, borda, tamanho, leito da ferida, pele ao redor, tipo de curativo e se ela está infectada ou não, como é o nosso caso da ferida que eu mostrei recentemente a vocês, que é uma ferida infectada. O tecido de granulação ele é sadio, vermelho vivo, brilhante, não sangra facilmente ou muito pouco. E o tecido doente é vermelho escuro, sem brilho ou ressecado e sangra com abundância.
Avaliando a ferida, avaliação geral do paciente, que é o que eu fiz também relacionado aos exames realizados. A avaliação da ferida, levantar os problemas e as necessidades para que o processo cicatricial possa ser elaborado, e o plano de tratamento que será envolvido em todos esses fatores. Dificuldades na identificação das feridas. Temos muitas dificuldades quando a ferida tem vários estágios numa mesma ferida. Tecido necrótico, tecido de granulação, tecido de fibrina, aí você tem dificuldade. Já uma ferida em outro estágio, em processo cicatricial, você já não tem tanta dificuldade em avaliar. Hoje ficamos por aí. Uma excelente noite a todos e até a próxima aula.